Então, pessoal, estamos aqui com a nossa terceira e última mesa, né? Que vai ser dinamizada, né? Mediada pela querida Juliana Sabatini, né? Essa terceira mesa é Caminhos Acadêmicos Gestálticos, e a Juliana é doutoranda do nosso programa de pós-graduação em Psicologia Social, é também gestalt terapeuta, né, professora do IBMR, e está aqui, né, para dialogar com as nossas queridas Débora e Rebeca, que a própria Juliana vai apresentar. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, Juliana. Gostaria de agradecer o convite, né? Sempre bom estar no simpósio. Já participei enquanto ouvinte várias vezes e também enquanto convidada e agora como mediadora. Gostaria de agradecer estar aqui, né? Eu sou uma mulher branca, né? Tenho os cabelos castanhos, estão curtos na altura do ombro, né? Hoje eles estão ondulados, nem sempre eles são de veneta, mas hoje eles estão ondulados. E eu estou usando uma blusa verde escuro, né? E atrás de mim tem um guarda-roupa no tom de madeira, claro, né? E uma parede branca. E nós combinamos que eu vou primeiro apresentar a Débora, que vai fazer a sua apresentação, e depois eu vou apresentar a Rebeca na hora em que ela fará a apresentação dela. Tudo bem com vocês? Tá? Então vamos lá. A Débora Souza, né? Lembrando que eu estou usando aqui o texto que as próprias autoras me deram, e acho que isso também é importante trazer aqui, porque a gente está falando de caminhos gestálticos dentro da academia, né? E nós somos essas caminhantes aí desse mundo acadêmico, pesquisamos aí num modo sensível, né? De cuidado, então a gente sempre pesquisa com o outro, né? E não sobre o outro. E acho importante que elas mesmas tenham trazido seus textinhos para se apresentarem. Então, eu vou ler como elas me deram seus próprios textos, tá bom? A Débora Souza, ela é formada em Psicologia pela UERJ, ela é mestra em Psicologia Social também pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UERJ. Atualmente, ela é doutoranda em Psicologia Social pelo mesmo programa e gestalt terapeuta em formação e, segundo ela, uma bordadeira. Então, seja bem-vinda, Débora. Fique à vontade aí para projetar a sua tela, fazer o que... Se você precisar de alguma coisa, fale conosco, tá bom? Obrigada, Juliana. Bom, vou começar me audiodescrevendo, né? Sou uma mulher branca, cabelos ruivos, um pouco abaixo do ombro, ondulados. Estou usando óculos com armação marrom, tenho olhos castanhos. Estou com uma blusa com fundo preto e algumas listas brancas. Atrás de mim tem uma cadeira preta, também um fundo branco, com uma parte marrom como uma madeira. Bom, primeiro eu queria, né, agradecer o convite das professoras Eleonora e Laura. Estou aqui lembrando muito emocionada de 2018, que estivemos juntas na UERJ com o simpósio, organizando, participando, né? Foi um momento de muita alegria e certamente hoje também está sendo, né, esse momento, revivendo esse momento de muita alegria aqui com vocês. Então, para mim é um prazer estar aqui, sendo acompanhada da Juliana e da Rebeca, que são pessoas muito queridas, né, que me acompanham aí dentro e fora da academia, e que para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a minha história, né, que eu tive muito privilégio de encontrar a Laura e a Eleonora na minha graduação, né, encontrar a Gestalt terapia, desde a minha graduação, está seguindo com essa inspiração agora, né, no doutorado. E é um pouco dessa história que eu quero contar para vocês. Eu vou compartilhar aqui um slide que eu fiz
Depois que eu compartilho, eu não vejo vocês, né? Então, qualquer coisa, vocês me avisem, por favor, para eu estar aqui ajustando. Vocês veem meu slide? Sim. Estamos vendo sim. Perfeito, então. Bom, eu decidi fazer essa apresentação no formato de carta. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Porque as cartas, né, elas têm me acompanhado aí nos meus caminhos acadêmicos desde o mestrado. É uma metodologia de escrita e pesquisa que eu venho afirmando e seguindo nas minhas produções, né? Então, eu decidi escrever uma carta para vocês, endereçada a vocês, e eu vou acompanhar esse slide que eu montei aqui também, para a gente estar seguindo nessa carta que eu vou ler. Olá, pessoal! Eu não sabia muito bem como começar essa apresentação, mas quando eu me sinto perdida, o sensorial é o que me conecta e me organiza nos caminhos que eu sigo na minha vida. Diante dessa missão de construir a presente apresentação, me permiti parar, respirar e pensar o que me vem à memória ao resgatar o que me move a escrever cartas na academia, bem como fazer pesquisa que envolva temas como brincar, arte, cidade e psicologia, me acompanhando do suporte da teoria Torrede e da Gestalt terapia. Me lancei a sentir a resposta, que certamente vem de uma aposta que transborda muito da minha história. Lembrei das minhas tardes quando criança no quintal de casa. Elas têm um delicioso aroma de café misturado com um cheiro intenso de fumaça que sai de máquinas. Elas têm textura de pétalas de flor amarela, junto com pó de ferro prateado, brilhante e tinta fresca de várias cores. Elas têm sons de músicas antigas tocando na rádio, envolvidas com barulhos estridentes da máquina cortadora de metais. Elas têm a luz e o calor do sol. Elas têm a luz e o calor da máquina de solda. Elas têm uma menina, eu, que teimava em dizer que poderia fazer o que os meninos faziam na oficina de serralheria, enquanto em alguns momentos desistia e se sentava na varanda a escrever e bordar, criando formas outras de se expressar. Você que está me assistindo, talvez venha pensar o que exatamente você está tentando me falar. Peço paciência para me acompanhar, porque antes de colocar as cartas na mesa, ter mais clareza, ainda tenho mais um pouco da minha história para te contar. Seguindo as minhas lembranças e compreendendo que é importante não esquecer das minhas heranças, como nos convoca a autora Vinciane Depré, pois é a herança que marca o que construímos. E certamente a minha escrita não descola da história da minha vida. Meu avô saiu de Santa Rita da Floresta, no interior do Rio de Janeiro, para ganhar a vida na cidade de Niterói. Construiu a sua casa e montou uma serralheria em seu quintal. Meu saudoso pai herdou a profissão de serralheiro do meu avô. Meus 3 irmãos receberam a profissão do meu pai. A serralheria Pais e Filhos segue há cerca de 60 anos funcionando no mesmo quintal, numa comunidade de Niterói, em que eu moro até hoje. Foi dentro deste quintal que eu acompanhei meu pai e muitos outros homens, incluindo os meus irmãos, numa intensa rotina artesanal de fazer portas, grades, janelas e diversas produções utilizando principalmente materiais de ferro. Eu insisti em querer experimentar aquele espaço e seguir a profissão do meu avô, pai e irmãos, por que não? Isso aqui é coisa de homem, eles diziam. Um lugar que seria naturalmente meu se eu fosse homem, cada vez mais eu compreendia. Meu pai, após uma piscadela, me deixava pintar as peças de ferro, o que eu entendia ser a parte mais bela, artística.
pois era o que dava vida e cores no meio da dureza e sujeira que todo o processo envolvia. Andar por Niterói hoje é esbarrar com várias obras do meu pai. Sempre que às vezes eu lembro dos clientes que diziam: Heraldo Senhor, serralheiro artista. Conto essa história como inspiração da construção dessa apresentação, pois meu pai me ensinou que é possível fazer desvio naquilo que se mostra rígido. Em que, através de um fazer artesanal, pode-se realizar curvas e movimentos com criatividade, boniteza, colorido e sensibilidade, diante de algo ferrenho, mas não deixando de lado o rigor nas produções. E o meu encontro com a Gestalt terapia também se faz como desvio em direção a um movimento que pudesse fazer mais sentido. Bom, eu não sei como foi ou é a formação em psicologia de vocês, mas em determinado momento, né, com todo respeito à psicanálise, eu não aguentava mais ter aulas sobre essa abordagem. Então foi assim, literalmente bem colorida, que a professora Laura surgiu no meu terceiro período, me apresentando a Gestalt terapia. Me mostrando que é possível fazer desvio, fazer de outro modo, não como algo menor, mas como um movimento possível e potente, afirmando uma dimensão sensível que entrelaça a universidade, clínica e vida, na construção de um conhecimento que dialoga com o que vivemos. Nas palavras de Laura e Eleonora, fazemos sim algo diferente, porém mantemos a seriedade e o rigor nesse fazer marcado pela flexibilidade e pelo olhar sensível. A UERJ é pioneira em implementar o sistema de cotas no país. Ela também foi pioneira em trazer a Gestalt terapia como disciplina obrigatória em sua grade curricular. Como aluna cotista da graduação, esses me são lugares muito caros, pois são desvios visionários e movimentos necessários. Durante a graduação, fiz estágio clínico em Gestalt terapia com crianças e adolescentes e também fui estagiária em iniciação científica no projeto articulando a abordagem gestáltica e a teoria Torrede, a trabalhar com psicoterapia em grupo. Experiências que me levaram a ocupar espaços de estudos, compartilhamento e, principalmente, de fortalecimento de uma rede de suporte para a minha atuação como psicóloga clínica e pesquisadora no campo de psicologia. Após essas vivências na graduação, inquietações surgiram e me levaram a dar continuidade ao percurso acadêmico, através do mestrado e, no presente momento, do doutorado, sendo acompanhada em todos esses processos por Laura como minha professora, supervisora e hoje orientadora. Na pós-graduação, seguimos afirmando o conhecimento sensível em nossos estudos e práticas, de uma forma ética e política, percorrendo os diversos modos de estar no mundo, e assim que hoje eu consigo entrelaçar, escrever cartas e fazer pesquisa na academia. Então, a Gestalt terapia, muito além de uma abordagem clínica, é mesmo uma filosofia de vida. Como Juliano nos fala, a Gestalt é principalmente uma postura diante da vida, que implica um contato vivo com o mundo, com a pessoa do outro, na sua singularidade, sem preconcepção de qualquer ordem. Foi com estas inspirações, entrelaçando a abordagem gestáltica e a teoria Torrede, que eu segui as minhas pesquisas no mestrado e no doutorado, me deixando surpreender e afetar pelo que eu vou encontrar, apreciando as descobertas, as paisagens, saindo de alguns moldes duros da academia e literalmente caminhando pela cidade. Vou contar mais essas histórias para vocês. Desde a infância, sempre gostei de caminhar, olhar ao redor, sentir o chão, o vento, me movimentar entre humanos e não humanos. Cresci em uma comunidade em Niterói, estudei desde os 5 anos na mesma escola pública perto de casa. Sabe qual era o meu lugar preferido para brincar na escola? O espaço com chão de terra. O chão teve um papel importante nas minhas brincadeiras de infância,
A terra molhada de uma rua sem asfalto servia de massa para um bolo de mentira que preparava. As pedrinhas desviavam as bolinhas de gude que rolavam no chão. O peão se enterrava e parava de rodar, o pé sentindo a terra quando pulava a corda, mesmo com aquelas areinhas que incomodavam. Mas é incrível como nosso pé se molda a terra, fica menos sensível. Durante a graduação, despertou interesse em trabalhar com crianças e adolescentes. O lúdico foi voltando a ter um lugar no meu cotidiano através do estágio de Gestalt terapia. Comecei a experimentar novamente o brincar com cada criança que oferecia apoio, cuidado, suporte que brinquei. Percebi a brincadeira uma forma que a criança encontra para sua autoexpressão. Ao brincar, a criança inventa, encena, cria, constrói, destrói. Aproxima-se do que não quer conhecer e do que quer conhecer. Resgata elos perdidos, dando-lhes sentidos e lugares. Afasta-se do que não lhe serve mais e se encontra com novas possibilidades e recursos existenciais. Foi nessas experiências com brincar, através das crianças, que me mostrou a importância e a alegria da brincadeira. E aí eu resgatei os meus próprios elos com aquilo que sempre me deu suporte e que eu estava perdido pelas ruas do meu passado. Me formei em 2015 e logo no próximo ano estava fazendo o processo seletivo para o mestrado, porque eu não consigo largar esse prédio cinza, mas que tem tanta vida, que é o ERJ. Então, ao iniciar o mestrado em 2017, meu projeto de pesquisa era investigar o brincar a partir da construção de narrativas de pais e crianças, fazendo entrevistas principalmente dentro de escolas. Mas estar na UERJ com a situação de sucateamento da universidade, abandono e desrespeito pela educação pública, ver a UERJ vazia, salas fechadas, elevadores caindo, pessoas resistindo, me atravessou. Participei de diversos momentos de resistência pela UERJ e um deles foi uma aula pública em frente ao Palácio Guanabara. Ocupar a rua, ver uma aula se formando na calçada, ver o trânsito ficando parado e ainda assim receber diversas manifestações de apoio ao movimento, fazendo com que a UERJ fosse vista, ouvida em sua importância e permanência, formando uma polifonia em favor da universidade, me transformou. Assim, a rua surgiu como lugar de luta, ocupação e de pesquisa. Daqueles acontecimentos que mudam a direção, me fez querer viver o campo, viver as práticas de forma encarnada, me fez pensar na circulação de pessoas, no que as pessoas estão vivendo e como isso reflete em suas práticas. Me fez querer ir para a rua e ver o que acontece. Com isso, mudei meu tema, inspirada nessas experiências e também nos encontros com professores, aulas, colegas, pois entendo que esse trabalho também está sendo escrito em rede, feito por muitas mãos. Com a ideia de que é mais interessante o projeto do que é mais interessante o trajeto do que o projeto, comecei a andar pela cidade para ver o que eu me encontro e tenho encontros. Foi assim que eu segui brincar pela cidade como tema de pesquisa e contava histórias de vida que perpassava desde jovens skatistas a idosos damistas. O brincar se apresentou em suas versões como uma prática que envolve mente, corpo, emoções, invenções, que faz vínculos com humanos e não humanos, como um fenômeno social, em rede, e que vai além de ser uma prática apenas de crianças. Uma forma criativa de se fazer existir, resistir dentro da cidade, envolvendo desvios, riscos, afetos, encontros e apostas. Isso também diz sobre a pesquisa, sobre a clínica. Me lancei, me afetei e me descobri sendo pesquisadora nas ruas, seguindo, conversando e narrando os meus encontros com os atores que faziam parte da minha investigação. Mas eu preciso situar vocês, pois hoje eu não estudo mais o brincar.
No doutorado, o intuito inicial do meu projeto era estudar a arte na cidade, percorrendo as ruas, acompanhando e, especialmente, conversando com as pessoas, artistas ou passantes, envolvidos com as expressões artísticas. Pois durante o meu mestrado, as expressões artísticas me encantaram, pois eram como canções que iam proporcionando um outro ritmo a quem passava na rua e, de algum modo, recalcitrava a correria da vida. Foi então que eu também me permiti dançar e me lançar ao encontro dos músicos que desviavam os ouvidos ao levarem sons diferentes de carros e buzinas, do artesão que, através da sua mão, que mostrava que ele podia dar vida ao chão da esquina, o lugar antes largado, mas agora ocupado com cerâmicas, panos, bijuterias, bordados e pinturas. Além dessas experiências na cidade, pude acompanhar como a arte se entrelaçava aos diversos modos de sentir, expressar, resistir e criar outras formas de viver, através do projeto de extensão Contextos, em que sou colaboradora. Assim, a arte foi se apresentando como uma aposta política de resistência, expressão, afirmação e sustentação da vida vivida. Segui esses rastros com a arte. Porém, veio uma pandemia que mudou consideravelmente o rumo da minha pesquisa. Pois como conversar e andar pelos locais públicos em um momento que tínhamos que nos cuidar e nos distanciar? Resolvi esperar e, após tomar 2 doses da vacina, retomei as minhas andanças, mas ainda mantendo distância. Foi então que eu voltei ao campo, na cidade de Niterói, sendo acompanhada de um olho inquieto, um corpo afetado, um diário de campo e a câmera do celular para que eu pudesse fotografar. Mas era preciso entrar na cidade novamente como uma formiga, assim como mostra o autor Bruno Latour, míope, farejadora, seguindo os vestígios, percorrendo e me surpreendendo com os pequenos, porém potentes caminhos. Com isso, foi através do grafite que eu pude experimentar a arte em sua outra face na cidade. Essa expressão artística me fez perceber que uma arte de rua pode ser uma possibilidade de aproximação mais imediata com as pessoas. Isto é, o contato com a arte não precisa ficar restrito apenas, por exemplo, a uma visita a um museu ou uma galeria. O grafite ele rompe com o padrão estético, traz a mistura da cidade e convida a vivenciar a arte de um outro modo, talvez não tanto convencional. Fico pensando aqui que essa expressão artística também faz desvios, pois ela pode comunicar e dialogar com quem está ao redor, mesmo com passos apressados no cotidiano, pois a grafite tem essa característica de misturar arte com os elementos da cidade, da vida. As imagens mostram marcas dos artistas, bem como as marcas do desgaste dos anos, de uma arte que é testemunha de contatos e passagens cotidianas. São registros deixados na cidade e que agora performam a minha pesquisa e o meu corpo pesquisadora. Mas o meu trajeto no doutorado ainda está sendo delineado, estando apenas começando e aberto a encontrar novas descobertas acompanhadas pelas expressões artísticas. Então, pessoal, para finalizar essa carta, volto aos trabalhos de serralheria do meu pai, já que sou herdeira do seu fazer artesanal com o ferro, e sigo ainda os rastros da gestaltoterapia, com o seguinte compartilhamento que aqui eu penso com vocês. Que eu não me permita estar na academia de forma acomodada, que eu não seja reta, mas que eu seja desvio, encontrando outras curvas, surpresas, afetações e caminhos, seguindo sempre e apostando no fazer sensível, afirmando uma atuação ética e política, mas me permitindo sonhar com a criatividade de quem está aberta à possibilidade de encontrar e marcar outras formas de escrever, pesquisar e clinicar. E que a gente possa cada vez mais testemunhar a importância das universidades públicas.
Bom, obrigada por me ouvirem compartilhar as minhas descobertas. Espero continuar aí me correspondendo com vocês pelos caminhos gestálticos da academia e da vida também. Então, aqui algumas referências que eu usei. Vou tirar aqui. Como é que fala depois disso, né? Não precisa nem dizer que eu chorei, né? Porque muito emocionante também, né? Por ser um caminho que é seu, né? E ser compartilhado aqui, mas que eu me vi nele muitas vezes, né? Então, eu lembro do processo seletivo do mestrado até hoje, que a gente estava esperando para ser entrevistada, a gente não se conhecia ainda, né? E não lembrava. Da UERJ. Que lembrança linda, sim. E a Débora lá quietinha, lá no cantinho dela, sentada. Eu ali também, dava para perceber aquela tensão, né? Porque a gente estava para ser entrevistada, aguardando entrevista, né? Então, eu me lembro perfeitamente desse dia. E aí, depois a gente se encontrou pelas salas de aula, né? E estamos aí, fizemos uma amizade. Eu falo que é um dos presentes que a UERJ me deu, né? E diferente dela no meu trajeto, não veio pela UERJ, né? Veio de outra forma, mas veio através da Laura, que lá atrás, né, nos conhecemos na formação em Gestalt Terapia, que Eleonora também foi minha professora no mesmo curso de formação. Então, aí eu cheguei até o UERJ, né? E hoje a gente está aqui percorrendo esse caminho do mestrado, doutorado juntas, né? Compartilhando nossas angústias muitas vezes ao longo da semana. E é muito emocionante, assim, ver essa trajetória e observar esses caminhos tortuosos que vão se fazendo, né? Vão se fazendo essa permissão para se afetar, para se sensibilizar, para se angustiar, para ficar ali com um problema, né? Como a Laura sempre traz a Dona Haraway para a gente lembrar disso, né? E aquela aula pública na rua também, né? E aí eu me lembrei que a gente estava lá, foi uma aula de uma professora nossa, Alexandra de Salles, né? Que levou a gente lá para a aula da rua, a aula dela foi na rua e era pesquisa de campo e teoria Torrede, então a gente falava, onde é que começou o seu campo? E a gente tentava narrar de onde tinha começado o campo de pesquisa. Ela, não, o campo começou muito antes disso. E aí, quando a Débora fala aí que eu fui para a rua depois da segunda dose, e aí entrei em contato com o campo novamente, eu fico pensando que, na verdade, eu acho que você nunca deixou, né, de estar com ele ali, mas de outras formas, reconfigurando, né, fazendo um caminho da formiguinha, da teoria Torrede, mas um caminho gestáltico, né, pela academia, que vai se afetando na relação sempre com o outro, né. Alguém tem uma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que deve ter mais gente emocionada por aí, né? Tem uma galera aqui falando. Letícia trouxe que está hipnotizada. A Vivian falando que emocionante. Eleonora trouxe que ela adora a arte de rua, que é uma crônica redesenhada da vida. E tem bastante gente parabenizando, a Jéssica falando que lindo, delicado, potente. Parabéns, Débora. Linda apresentação, Isadora trouxe também. Todo mundo parabenizando aqui, encantada, incrível. A Fabiana também trouxe a apresentação dinâmica. Lívia trouxe sensível demais. O Luana colocou muito lindo, parabéns, Débora. A Vivian também, muito lindo, emocionante. A Laura ficou, lágrimas correram aqui. A Isa trouxe muito emocionante. Luísa trouxe lindíssima apresentação. Débora tão sensível, tão poética. Então, só tecendo elogios aqui nos comentários. Queria agradecer, né? Assim,
montar essa apresentação, né? Acho que não foi fácil, especialmente pelo momento que a gente está vivendo, mas eu fico pensando que acho que é pela via do sensível que a gente se fortalece também, né? Então, assim, para mim, estar aqui compartilhando isso com vocês, está fazendo afeto circular de outras formas, né? Mesmo não sendo no presencial, é o que faz a gente continuar, né? Caminhando. Leonora gostaria de falar? Sim, eu queria fazer uma pergunta. Queria te ouvir, na verdade, mais um pouco, por essa costura, né? Eu, aliás, vou depois trocar figurinhas com você, porque bordar é um projeto para minha aposentadoria. Eu, eu já bordei um pouco sabe, aqui é um projeto um desejo que me chama, né? Então, eu queria saber um pouco, porque não deixa de ser, se a gente for usar essa imagem, um bordado que você está fazendo, né, na sua tela. Você está costurando, né, memórias, experiências, né, teoria. Eu queria ouvir um pouco como é para você e como que você conseguiu, né, chegar nessa costura do que eu chamaria do pessoal, né, que é político, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal. Eu gostaria de te ouvir, acho que pode também ser bom para a gente. Professora Eleonora, super indico cursos da doméstica para começar a abordar. São maravilhosas. Bom, a gente resgata aí, né, a Estangueia, a Deprê, para a gente pensar nesse pessoal como político. Mas, assim, como a Juliana estava falando, né, do campo, eu lembro que lá no mestrado, né, acho que a gente carrega um pouco de uma certa herança também, tanto dura da academia, né, de um fazer, né, que é um quadrado em alguns moldes, né, e formas. E eu lembro que no mestrado, né, eu vim com essa ideia de pesquisar nas escolas, né? E aí eu conversei com Laura e falei assim, Laura, acho que não está mais fazendo sentido isso para mim. Tô indo para a rua, não tem mais nada a ver com isso. Eu brincava era na rua, né? Como é que eu vou para a escola? E aí a Laura falou assim, então segue, né? Vamos apostar nisso, né? Vamos ver para onde o campo está te convidando. E aí eu lembro, né, assim como a gente estava falando, né? Mas quando é que eu começo? Né? Quando é que começa? E aí ela falou assim, você já está, né? Já está com todos esses questionamentos, todas as angústias também, né? Mas todas essas afetações que você está aí trazendo aqui e que estão te movendo a querer pesquisar, né, na rua e ver o que está acontecendo na rua. Então, assim, acho que por vezes a gente não tem esse fazer acessível até de se conectar com a gente. E eu acho que a Laura me fez um convite, né, para eu olhar para a minha história e ver de que forma ela se entrelaça, né, na academia. E eu acho que é a aposta que eu tenho feito cada vez mais, de pensar que as afetações já estão ali comigo, né? Talvez elas precisam ser afinadas pensando na metodologia da pesquisa, do que eu quero, mas de alguma forma isso já fala de mim. Não sei se te respondi, né? Sim, obrigada. Oi, de mãozinha também. Eu vou fazer um comentário bem rápido, né? Assim, quando Débora, hoje de manhã cedinho, ela mandou para mim a apresentação e o texto, e se você tiver tempo, você dá uma olhadinha, né? Eu fabrico o tempo, né? Quando as coisas são. Eu seleciono as coisas que são importantes, então eu fabrico o tempo, né? Aí eu dei uma olhada no texto, né? E quando ela coloca, né, ali, né, que ela foi minha estagiária, né,
orientando de mestrado, orientando de doutorado, né? Ela fala que a Laura foi minha supervisora, tal. Eu acrescentei assim, e admiradora, e amiga hoje, né? Eu acho que essa relação começa, né, num campo de hierarquia, né? Vamos dizer assim, professor-aluno, né? E ela vai também ganhando outras nuances, né? E são aí quase 10 anos, né, de caminho, e o tempo passa muito rápido, né? Então, acho que é um pouco dessa herança também, de tantos encontros interessantes. Muito obrigada, Débora, por ter compartilhado aqui conosco. Eu que agradeço a generosidade aí das falas, das mensagens. E que bom, né, Laura, que a gente teve esse bom encontro aí acadêmico, né, sustentado pelos afetos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a Débora? A Luana está dizendo que eu amo arte de rua, sempre chama a minha atenção. Adoro ouvir quem canta, toca instrumentos, pinta, é uma delícia. A arte tem muito a dizer. E a Vivian também concorda com ela, dizendo que ajuda a dar um colorido na vida. E eu também concordo que quando você narrou do grafite, eu lembro logo das minhas viagens de ônibus pela cidade, né? Que sempre olhando pela janela e vendo os desenhos, as possibilidades que tem na rua, né? Assim, então, os grafites sempre me chamaram a atenção porque eles dão aquele colorido, né? E também eu tenho uma coisa em defesa da UERJ. Os prédios são cinza, mas existem muitos coloridos lá, né? De pessoas, afetos. E também dos IPs maravilhosos que ele tem. Não sei quem sabe que tem um laguinho lá dentro, tipo um chafarizinho, que tem um negócio lá. Então, né? Tem muitas coisas acontecendo. E a professora Laura, ela coloriu a parede do SPA. Isso precisa ser enfatizado aqui, né? Porque ela conseguiu colorir as paredes do SPA. Ela inventou as cores na hora. Então, né? Voltando à presencial, por favor, visitem as paredes do nosso SPA lá. É isso. Tudo bem, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Débora, você quer fazer algum comentário? As pessoas estão colocando, né, sobre arte na rua, na cidade, né? Acho que é muito interessante como é que a possibilidade que a arte de rua tem de fazer esse convite, né? Da gente parar, olhar, sentir, né? Se distrair com outros cenários também, que por vezes na correria cotidiana a gente não tem como, né? Então acho que a arte, ela possibilita essa outra forma de estar, não só na cidade, né? Mas de entrar em contato consigo mesmo. Então é muito potente mesmo. É um caminho que para mim está sendo muito alegre de pesquisar. E de vivenciar também, né? O projeto de extensão Contextos, acho que está aí também para a gente pensar nessas ações que a gente faz com a arte. Professora Laura e Leonora querem falar mais alguma coisa? Não, acho que podemos passar para a Rebeca. Podemos Rebeca. passar para a Rebeca? Ok. Então vamos lá. Bom, a nossa próxima convidada da mesa de hoje é a Rebeca Rodrigues, né? Ela é mestranda em Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação Psicologia Social da UERJ. Ela é gestalt terapeuta em formação, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela ENSP Fiocruz. Se eu não me engano, é a Escola Nacional de Saúde Pública. Rebeca, me corrija se eu estiver errada. E ela também é psicóloga graduada pela UERJ e atualmente está se descobrindo pesquisadora costureira. Então, Rebeca, seja bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar. Eu vou botar a apresentação da Rebeca aqui para ela, tá bom? Tá mesmo. Gente, boa tarde a todas. Quero agradecer a Juliana aí por compartilhar a apresentação. Dizer que também estou muito feliz de estar aqui. Como a Débora, em 2018, a gente estava organizando um evento assim no presencial, né?
que era uma outra forma de estar junto, mas aqui também está cheio de afetos e é muito bom saber que os afetos circulam aqui também, na dinâmica possível que a gente encontrou agora. Queria agradecer mesmo o convite, né? Sempre uma alegria estar aqui compartilhando nesses espaços de projetos que são tão familiares, né? Que me lembram tanto a minha história, a trajetória na UERJ. Então, uma alegria agradecer a Laura, a Eleonora e todas as pessoas do laboratório pelo convite. E é uma alegria estar aqui nessa mesa com a Débora, né? Super querida, de a gente muito próxima aí na vida acadêmica, nos atendimentos, enfim, sempre compartilhando a vida. A gente está muito tempo sem se ver presencialmente, né? Mas a gente vive se encontrando aí, sempre se falando. Então, é uma alegria estar aqui ouvindo sobre o trabalho dela e estar junto com ela nisso. Eu queria falar um pouco sobre esse compartilhamento das histórias, né? Acho que aqui a gente pensou um pouco de falar de afetos, eu quero falar um pouco da minha trajetória também, e pensando como é que eu posso compartilhar essa história, costurando os afetos que fazem a minha história se fazer, né? Se construir. Pode passar, Ju. E aí, essa história começa de um jeito interessante e engraçado, né? Mas essa história começa com uma paulista em terras cariocas. Então, aqui está São Paulo, mas eu saí de São José dos Campos. Né? Em 2013, eu passei no vestibular na UERJ, depois de ter cursado todo o meu ensino médio, ensino fundamental, escola pública, e ter tentado muitos vestibulares, fiz 2 anos de pré-vestibular, no pré-vestibular comunitário, social da minha cidade, e eu consegui passar na UERJ, né? Foi uma alegria, um medo para os meus pais, né? Que ficaram assustados, porque Rio de Janeiro, eu nunca tinha conhecido Rio de Janeiro, só em televisão e tal. E eu estava nessa aventura de vir morar sozinha no Rio de Janeiro. Inicialmente a proposta do meu irmão também estava tentando vestibular, então a ideia era que a gente passasse junto e tal. Ele fez o vestibular da UERJ comigo, mas ele passou no Rio Grande do Sul. Então, assim, nem um pouco perto. E depois desses 2 anos de pré-vestibular, então, eu consigo vir para o Rio de Janeiro para cursar, né, o curso que eu tanto queria, que era psicologia, na UERJ, assim. E acho que com propostas bem diferentes, pode passar, Ju, com propostas bem diferentes do que eu imaginava encontrar também, né. E aí, vou falar um pouco sobre a minha trajetória na graduação, né, essas imagens super afetuosas aqui, que Diana está aqui também, super querida, está na foto aqui com a gente. Mas eu ia falar um pouco dos meus encontros gestálticos na graduação, né? Acho que no movimento próximo, como a Débora, eu entrei na graduação muito pensando na psicologia como um caminho para a clínica. No começo era muito isso que eu queria, fui percebendo, mas estava com muita dificuldade de me encontrar em alguma abordagem clínica. Então, com muitos desafios, não me identificava muito, comecei a querer desistir da clínica, achava que não era tanto para mim, porque eu não estava me encontrando. E aí fiz uma disciplina, né, que nem era sobre Gestalt terapia definitivamente ainda, mas falava um pouco sobre a abordagem Gestalt, que é a Laura que deu, né? E aí eu decidi que eu queria tentar experimentar alguma coisa. Aí eu lembro que peguei a Laura nos corredores, a Jéssica que apresentou mais cedo, né? Ela costuma falar que eu sou muito cara de pau, mas quando você vai morar sozinha numa cidade, fora da sua família, você aprende a ser cara de pau para sobreviver. E eu lembro que encontrei ela, subi na rampa, falei, eu gostei muito da sua aula, queria fazer algum trabalho, não sei o que. Ela falou, vai abrir seleção de um projeto que eu tô abrindo, que eu tô criando, né? E eu fui para a seleção, o projeto era o Contextos, Arte Livre Expressão na Abordagem Gestáltica, né? Que são dessas 2 imagens, né? São as minhas atividades. Então, essa é a primeira turma. À esquerda tem a primeira turma, né, do projeto, que a gente fez um trabalho com população em situação de rua. E na segunda já foi um trabalho numa casa de passagem com meninas adolescentes. Então a gente fazia oficinas com essas meninas. E foi meu primeiro encontro na abordagem gestáltica, né, numa prática que foi muito fora da academia também. Foi algo que me mobilizou muito, de pensar essa experiência, e aí fui me encontrando em outros espaços, né? Desde o começo da graduação eu também não era estagiária, mas era super presente no GAPSI, né? Eleonora sabe aqui que eu quase não faltava nenhum GAPSI, que era o projeto também coordenado pela Eleonora e oferecido para acolher os estudantes de psicologia, que foi um suporte super interessante, uma forma também de me aproximar da abordagem.
E aí também tive outras experiências, né? Como a supervisão clínica em Gestalt terapia. E aí essa experiência com contextos foi uma experiência de extensão, né? Que eu fui para fora da universidade, experimentei outras coisas. Mas teve uma experiência que também foi muito importante durante o meu trajeto, que foi na pesquisa, né? Na pesquisa também coordenada pela professora Laura Quadros, que fala versões de sofrimento psíquico construído por jovens da contemporaneidade, uma articulação com a teoria Torrede e a clínica gestáltica. E essa foi uma experiência super interessante, porque acho que eu consegui pensar, a gente acolhia grupos de jovens, né? A gente acolhia grupo de jovens, inicialmente grupo misto, então tinha homens e mulheres, faziam atendimento semanal, e depois, por uma demanda do SPA, esse grupo virou um grupo de mulheres. Esse grupo se formou para acolher semanalmente um grupo de mulheres. Mas eu acho que essa experiência foi muito interessante, porque ela era uma experiência prática, clínica, mas que também era uma experiência de pesquisa, né? Então, acho que aí foi meu primeiro encontro diretamente mais dentro do campo acadêmico, pensando como é que eu podia integrar a minha prática clínica, as minhas experiências, e a abordagem gestáltica também é uma prática de pesquisa. E aí também fiz uma monografia com desdobramento também sobre a orientação da professora Laura, com desdobramento das minhas experiências no SPA, na clínica, em psicologia, em gestalt terapia, que também fala um pouco sobre meus encontros gestálticos para contextualizar. Pode passar, Ju. E aí os desdobramentos da minha trajetória depois de formada, né? Já tá com essa monografia em mãos. Acho que os desdobramentos foram um pouco que outras pessoas falaram, acho que super próximo de quem se forma, de quem está recém-formado. Me formei agora, o que eu vou fazer depois? Para onde que eu vou? E eu experimentei, né? Entrei em 2018, eu me formei no meio de 2018 e fui experimentar, então, a clínica, com os desafios que se tem quando é recém-formado, mas é uma porta que ficou aberta e eu fui recebendo indicações, experimentando os atendimentos, também aqueles receios de ser recém-formada, de pensar que agora a gente estava numa outra dinâmica, não era mais dentro da SPA, respaldado por uma instituição, né? Mas muito atravessada por isso. E desde os meus encontros, tanto nas práticas, né, dos projetos de extensão, na prática de supervisão, dos atendimentos que eu fiz, eu tinha interesse em saúde mental. Também foi um outro caminho acadêmico que eu fiz, interesse em saúde mental, saúde pública, que eu fui cursar também uma especialização em saúde mental e atenção psicossocial na Fiocruz em 2019, assim que eu tinha me formado. Então, nesse período, eu fiquei ali com a clínica e com a especialização concluindo. E fiz a seleção para o mestrado também em 2019. Ingressei no mestrado em 2020, né? E aí é super importante falar como é que foi essa experiência de ingressar no mestrado, com essa trajetória acadêmica, né? Dentro de um contexto super delicado. Inicialmente, comecei no mestrado, tive uma semana de aula, acho que como a Débora e outras pessoas, e depois as aulas foram interrompidas por uma pandemia que era para durar 2 semanas, depois 2 meses, e depois a gente, enfim, foi aumentando. E não só aumentando o tempo, mas aumentando as experiências, os sofrimentos, as histórias tristes e todas as coisas que atravessaram. Então, eu me vi como pesquisadora nessa experiência ali, com essa trajetória toda, que eu acho que marca, quando eu trago também a minha história, de onde eu vim, os lugares que eu fiz, né? Também estou trazendo as minhas experiências para marcar essa trajetória, né, como mestrando, pesquisadora e acadêmica. E com essa trajetória toda, eu me vi dentro de casa, pensando como que eu poderia, nas dinâmicas de casa e das telas, pensar a minha pesquisa. E eu confesso que foi muito cansativo no começo, acho que conversando com a Laura e outras pessoas, todo mundo, a gente começou achando que era pouco tempo, depois a gente começou a ficar muito cansado com as telas, com todas as coisas. E eu percebi que estava tão difícil para mim o contato com as telas que eu precisava fazer uma outra coisa que me desse um pouco mais de leveza, né? E aí acho que é uma coisa importante da minha trajetória, quando eu falo de onde eu vim, eu não falei isso, né? Mas eu sou filha de uma mulher costureira, né? O meu pai é um funileiro
E eu cresci em volta da costura, né? Minha mãe sempre fez as minhas roupas. Esse foi um super desafio quando eu vim morar no Rio de Janeiro sozinha, que eu tive que comprar roupas. Aquilo foi super desafiador, porque minha mãe sempre costurou todas as minhas roupas, tudo que eu queria fazer. E eu sempre fiquei ali em volta da minha mãe, né? Fazia costuras com ela na máquina, mas sempre assim ajudando. Nunca fiz uma peça inteira, encapava muitos botões para ela. E quando eu entrei nesse momento de pandemia, foi super delicado. Eu tinha comprado uma máquina há pouco tempo, antes dessa situação toda no mestrado, uma máquina de costura para fazer alguns ajustes de algumas coisas. E como eu estava cansada das telas, eu decidi que eu queria costurar, que eu ia fazer alguma coisa que fosse fora das telas e que me ajudasse a pensar. E aí, na costura, a primeira vez que eu consegui criar uma peça sozinha. Eu peguei um tecido, escolhi o tecido, e aí eu só falei com a minha mãe que eu ia fazer, mas não pedi assim, ajuda direta, que eu queria tentar fazer sozinha, e fiz uma calça para mim. Mas eu falo que, apesar de eu ter feito sozinha, né, sem ter ligado para minha mãe ou para minhas tias, eu não fiz essa costura sozinha, né? Porque todas as mulheres da minha família, a minha mãe, todos os aprendizados delas estavam ali comigo, né? Quando eu lembrava como que eu tinha que fazer um ponto, como é que tinha que manusear a máquina, como é que eu tinha que fazer as coisas, então essa costura não veio sozinha. Pode passar, Ju. E aí eu me vi como uma pesquisadora no meio de uma pandemia costurando. E eu fiquei me perguntando o que era ser uma mestranda, pesquisadora e cientista. E aí, pensando essa compreensão, né, do que é ser pesquisadora, cientista, acho que a primeira coisa que vem quando a gente é criança, né, até uma vez achei interessante, fui ver um brinquedo de criança para uma prima, e aí tinha lá, cientista, né, e aí tinha os desenhos de uma cientista assim, com química e tal, né, que é uma forma também de fazer ciência, mas não é a única forma, né? E acho que esse foi a minha questão. Como é que eu posso ser mestranda, pesquisadora, cientista aqui dentro de um contexto de pandemia na minha casa, né? Eu não me identificava com esse formato de ciência, mas fiquei pensando o que seria o meu laboratório, né? E aí, pensando junto com o Latour, né, que é o autor que também acompanha eu, a Débora, a Juliana, nessa trajetória acadêmica, que a gente segue apoiado na metodologia da teoria ator-rede, ele vai falar da escrita como um laboratório. Né? E esse laboratório não da ciência moderna, mas um laboratório de experimentar, de escrever. Então, foi a partir daí que eu comecei a escrever sobre as minhas experiências, sobre os meus... o que eu estava vivendo naquele momento de pandemia, sobre costurar, o que era ser cientista. Eu fui experimentando na escrita o que era para mim estar ali, o que era fazer aquilo ali. E como estava sendo difícil para mim. E uma das coisas que eu compartilho com vocês era, acho, não vai dar tempo de eu ler tudo, né? Mas eu gosto de um trecho da Marina Colasanti, que ela vai falar um pouco sobre a gente não se acostumar, né? E eu queria ler uma parte que eu escrevi pensando nisso durante a pandemia. A gente se acostuma, né? Referenciando a Marina Colasanti, a gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e de baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. E aí o que eu escrevi, né, pensando isso, é que dessa experiência de pandemia, o que eu quero levar é esse não me acostumar. Não quero me acostumar com o que muitos vêm chamando de novo normal. Eu não quero me acostumar com as pessoas morrendo, com essa dinâmica de vida que nos afastou fisicamente uns dos outros. Não quero me acostumar com os trabalhos de pesquisa sendo escritos em um contexto tão difícil e doloroso, onde nós, pesquisadoras e pesquisadoras, lidamos com nossas pesquisas, com a vida acadêmica, enquanto nos preocupamos com uma pessoa querida ou até nós mesmos, que adoecemos por uma doença viral perigosa que assusta. Que não nos acostumemos com o que não devíamos, né? Que é o que a autora diz, que a gente se acostuma, mas não devia. E pensando um pouco nisso, que eu me encontrei com a costura como uma forma de respirar e de não me acostumar. Pode passar, Ju.
E aí, essa máquina super é afetiva para mim, porque me lembra a máquina da minha avó, que ela tinha, né? E a gente estava até comentando a máquina de pedalar também. Hoje em dia, minha máquina é doméstica, é elétrica, mas não era essa que minha avó costumava usar. Então, no meu mestrado, essa experiência de pandemia me conectou com a minha ancestralidade, com as mulheres costureiras da minha família. Ali, enquanto eu estava naquela máquina costurando, fiquei pensando sobre a minha pesquisa. E que lugar curioso é esse para pensar na pesquisa? Porque parece que a gente só pensa nela quando está lendo um texto acadêmico ou quando a gente está fazendo alguma coisa que tem a ver com a academia, né, diretamente. Mas eu me descobri pensando na minha pesquisa ali enquanto eu costurava. Pode passar, Ju. E aí, como desdobramento disso, né? A minha pesquisa foi se encaminhando, porque agora eu estou chamando de coxa de retalhos como metodologia de pesquisa. E apoiado no que a Laura, né, minha orientadora, mesmo comenta e também discute isso no seu trabalho, na sua pesquisa também de doutorado, a pesquisa como um processo artesanal. Acho que esse, para mim, é o retalho que eu vou herdando aí da Laura, minha orientadora, né, que é o retalho de orientadora para orientando. Como é que a gente pode pensar uma pesquisa como um processo artesanal? Que é também esse processo de costurando os retalhos, que não só os retalhos de agora, do meu mestrado, mas todos esses retalhos que compõem a minha trajetória, minhas experiências na graduação, nos projetos, as minhas experiências com abordagem gestáltica e tudo isso que vai se somando e vai construindo a minha coxa de retalhos agora como pesquisa. Então, a minha experiência, a minha proposta na pesquisa é fazer essa costura dessa coxa a partir de narrativas e vivências que eu vou colhendo na minha trajetória como pesquisadora, como psicóloga, como costureira, como uma mulher de família de mulheres costureiras. Pode passar para a próxima. E aí, pensando nisso, né, um pouco para encerrar, o que eu fiquei pensando para fechar, assim, né, como esse é um caminho de como é que a gente pensa esses caminhos acadêmicos gestálticos, eu fiquei pensando como é que eu poderia alinhavar isso que eu estou fazendo com a minha pesquisa com tudo que eu estou construindo agora e também vivi. E aí eu fiquei pensando nas minhas heranças, né? Como acho que Débora coloca aqui, que a gente se apoia muito na Deprê para pensar a herança. A herança como aquilo que a gente recebe, mas que a gente pode transformar, que a gente pode somar e criar coisas. A herança não como algo duro, rígido, né? Que eu fico e tal, mas assim como eu recebi da minha família, dessas mulheres da minha família, essa herança de costurar, agora eu estou reinventando ela, estou transformando essa herança costurando dentro da academia e convidando elas para costurar comigo, né? Já que a minha pesquisa também vai ser composta por entrevistas dessas mulheres da minha família. E aí eu fiquei pensando como é isso, né? Essa experiência gestáltica, tudo que eu vivi, como é que é pensar uma abordagem gestáltica que para mim influencia sim em pensar minha prática clínica, mas também um olhar sobre a tessitura da vida. Como que esse olhar está na minha escrita, está no meu trabalho, está na minha trajetória, está no que eu estou fazendo, na prática clínica, na minha forma de ver a vida, na forma como eu me aproximo dessa história dessas mulheres, né? Então, essas experiências como retalhos que eu estou costurando. E também pensando esses caminhos gestálticos na clínica, né? Como a minha experiência clínica me faz pensar também na minha experiência como pesquisadora. Porque, para mim, tanto a clínica gestáltica quanto a minha pesquisa são o meu fazer artesanal, né? A minha forma de fazer ali desaceleradamente e também um fazer que, como assim como eu costurei aquela roupa, que a costura daquele momento podia parecer que eu estava ali sozinha, mas era uma costura que eu fazia com as mulheres no meu trabalho. E é assim que eu faço também na minha pesquisa, uma costura com essas mulheres. Assim como na clínica, a gente está ali como terapeuta acompanhando, seguindo pistas, né? Não num lugar de saber absoluto, mas num saber que circula, que compartilha, que está em rede como clínica, que escuta, que é atento, assim como a gente ouviu, né, as meninas mais cedo compartilharem. E para mim essas são aproximações da proposta clínica da Gestalt com a minha pesquisa. E acho que uma coisa para mim muito importante também é o acolhimento da minha forma e da minha história.
Eu, quando sou terapeuta, sou a Rebeca terapeuta. E isso tem uma série de questões, né? Tem a forma como meu cabelo se coloca, como eu me apresento, o jeito que eu falo, o tom da minha voz, também o meu jeito um pouco mais acelerado. Isso tudo vai comigo para a clínica, né? Porque acho que é pensar como a abordagem gestáltica também reconhece as nossas marcas, e elas não são só reconhecidas, mas elas são potentes e importantes para a nossa trajetória, né? E acho que é isso que eu também faço na minha pesquisa. Eu vou reconhecendo as minhas marcas, a minha história e a minha forma de fazer esse trabalho, a minha forma de construir. E acho que é um pouco dessas aproximações que eu pensei também, né? Pensando a questão de campo, que eu acho super interessante, né? Como a Débora colocou aqui, mas é uma coisa que a gente sempre discute nos nossos espaços de pesquisa, que o campo de pesquisa não é o espaço de entrevista. A minha pesquisa não começa quando eu vou entrevistar, quando eu vou coletar dados. A minha pesquisa, ela é tudo, né? Ela é o tempo que eu falo dela, é o tempo que eu troco sobre ela, que eu penso nela, que eu leio, que eu estou em discussão, que eu estou em orientação. A minha pesquisa era eu costurando aquela roupa e pensando nela. Isso é meu campo. E assim como a Gestalt terapia também propõe, né, que o campo é amplo, ele tem uma rede de atores interagindo, né? O campo são os afetos e as trocas que a gente vai construindo ali, seja na experiência dentro da clínica, seja numa experiência diversa dentro da saúde, com outros atravessamentos, como foi colocado aqui na pesquisa, enfim. Esses são todos fazeres gestálticos. Eu acho que é isso, por aqui eu encerro minha apresentação. Muito obrigada. Eu esqueci de me descrever agora que eu percebi. Mas, enfim, vou me descrever aqui no final, né? Ainda dá tempo. Só para dizer que eu tenho cabelo loiro, cacheado, loiro escuro cacheado. Estou usando um óculos com armação vinho. Estou com brincos azuis, com alguns detalhes coloridos, uma blusa azul. Estou sentada numa cadeira preta, com detalhes amarelos e com fundo atrás de mim branco. Meu cabelo é na direção do meu ombro. Eu acho que é isso. Tem aqui alguns comentários, elogiando bastante o trabalho da Rebeca. A Luana trouxe que... tem um antes... a escrita nos liberta, é um olhar para dentro. Muitos se descobriram na pandemia quando tiveram tempo de olhar para dentro. A Jéssica vem parabenizando, trajetória linda e emocionante. Adritiele Ribeiro, linda, você faz a diferença. Fernanda vem trazendo que é muito emocionante a apresentação de vocês, foi muito emocionante, obrigada pela partilha e sensibilidade. Tamires dizendo que adorou. Luana, muito lindo, Rebeca, amei, parabéns. Raíssa também, Pamela também, todo mundo parabenizando. A Laura vem, mais uma pesquisadora costureira, acho que se identificando aqui. Linda história, a Fabiana trouxe. Ingrid, foi muito bom ouvir vocês, e Luísa também. Linda apresentação e lindo trabalho, Rebeca. Parabéns e obrigada por compartilhar conosco. Alguém tem alguma questão que queira colocar, queira trazer, pode aparecer aqui, abrir a câmera, falar mesmo. Eu vou comentar um pouquinho, Gabriela, vou comentar um pouquinho de como que a fala da Rebeca me afeta aí, né? Assim, trazer um pouquinho, já que eu trouxe da Débora também. Acho que ouvir histórias, né? Também faz a gente entrar em contato com as nossas histórias, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu vi a Rebeca, já que eu falei da Débora, eu vou falar dela também. Foi num simpósio do Laboratório Gestáltico, onde eu estava assistindo e Laura convidou a Rebeca para fazer uma fala de um atendimento clínico que ela fez, né? Em que ela ficou muito impactada com aquele atendimento e Laura chamou Laura para ajudar ela naquele atendimento. Não sei se você vai lembrar, Rebeca, mas foi assim que eu te vi a primeira vez. E eu falei, nossa, que potência, né? Assim, nessa
já no estágio, assim, né? Tanta coisa tão potente, assim, né? Porque assim, eu não tive essas experiências durante a minha formação de um SPA ali de faculdade. Eu fiz estágios externos à faculdade, né? Eu me formei pela UFRJ e eu acabei fazendo estágio no hospital, em ambulatórios. Então, eles foram muito diferentes do que é um SPA, né? Então, eu ficava ali admirando esse trabalho lá, desde lá atrás. E aí a Rebeca contando esse processo, né? Então foi assim que eu a vi, né? A primeira vez, a gente não conversou. E aí a gente veio se encontrar novamente ali pelos corredores da UERJ, né? E quando ela fala que ela começa a atender, ela perpassa um pouquinho minha história também, porque ela atendeu comigo, né? No consultório também. Então foi uma parceira aí muito grande, né? Assim, uma admiração que eu tenho por ela. Acho que essas coisas a gente tem que falar em público, né? Também, não ficar guardado para a gente. E esse percurso acadêmico, né? Quando você falou que entrou no mestrado e veio a pandemia, eu lembrei de também que eu comecei assim como professora. E eu não imaginava ser professora tão cedo, porque eu entrei no mestrado exatamente porque eu queria ser professora. Eu falei, não, agora eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, porque eu quero ser professora universitária. Então, esse processo de professora universitária veio na minha vida muito antes do que eu imaginava de fato, do que eu planejei, né? Como a Débora falou ali, né? O trajeto é diferente do projeto, né? E aí foi assim também comigo. Eu entrei como professora, dei algumas semanas de aula, e de repente eu estava numa aula online e tendo que me adaptar a tudo, né? A clínica, online, pesquisa, já fazendo doutorado também, né? Então, essa angústia que a Rebeca narrou aqui, esse não se acostumar, então, assim, o início, como foi difícil, cansativo ter que se adaptar às telas e às perdas durante a pandemia, né? Mas também essas configurações de novos caminhos, né? Do afeto, de olhar. E uma coisa que eu achei interessante é quando você falou que você estava pensando na pesquisa enquanto você costurava. E eu falei, gente, eu penso na pesquisa em qualquer lugar que eu estou. Então, os melhores textos dos meus diários campo ou quando eu vou escrever, é assim, eu estou tomando banho, estou lavando a louça, eu estou ali, eu falei, nossa, veio. Aí eu começo a elaborar, falo, tem que parar para escrever, eu vou lá e escrevo. Então, assim, no fazer, eu estou falando disso porque é sempre nesse fazer diário, cotidiano, né? Que as coisas estão acontecendo ali. E a gente vai se afetando, olhando para isso com cuidado, com carinho. Então, agradeço a Rebeca por compartilhar conosco aí sua trajetória que que a gente está se acompanhando de alguma forma, ainda que online, né? E que em breve, acredito, estaremos presencialmente novamente lá pelos corredores da UERJ, né? E pelas salas de aula também. Então, agradeço aí. E eu adorei a foto da máquina de costura, porque as minhas avós também, inclusive elas ainda estão vivas, mas elas costuravam, não costuram mais, né, pela idade. E elas ambas tinham a mesma máquina, que era do pedalzinho com aquele negócio que eu falo que parece um volante, porque eu, né, me enfiava ali embaixo e ficava fingindo que estava dirigindo no volante, porque eu gosto de carros e motos desde que eu era criança. Então, a máquina eu ficava admirando como que a destreza daquele costurar, porque é um acerto entre o pé e a mão e a linha que vai passando rapidamente, tão retinho ali, eu ficava admirando aquela destreza, né? E quanta beleza naquilo ali, e simplicidade e conexões. Eu achei muito bonito você trazer isso, dessa herança que a Débora trouxe aqui também, e desse convite, desse fazer pesquisar, né? Aqui, de se afetar, de se permitir traçar novos rumos, trajetos, né? Então, é muito gratificante estar aqui nessa mesa e poder compartilhar com vocês e ser afetada por isso também, né? Sempre. Então, obrigada, Rebeca. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Estou vendo aqui. Eleonora.
Só deixa a Laura, eu não sei se eu vou, Pode falar, Eleonora. posso, não, porque na verdade eu estava aqui recebendo, né, muito tomada por essas colocações de vocês. E aí eu lembrei de uma fala de uma terapeuta na época, e eu queria colocar para vocês ela falando da importância que é a gente poder conhecer tantas histórias, né? Porque assim, tá? Eu estou assim, vendo assim como se sabe, uma riqueza tão grande de estar podendo ouvir e aqui fazer minhas viagens, né? Comigo mesma e junto com vocês. Então, vou ler aqui porque eu acho que é interessante para somar. É a Verônica Maldi, né, que depois que dizia uma terapeuta não alinhada. Né? Ela diz que uma vida é pouca vida. A minha vida e a dos meus clientes são 10, 15, 20, 30 vidas. Mas, para eu cuidar de 20, 30 vidas, eu preciso conhecer 1.000, 2.000 vidas. E eu só posso conhecer 1.000, 2.000 vidas numa vida, lendo muito, 2.000, 3.000 romances, ouvindo 1.000, 2.000, 3.000 músicas, assistindo a todos os cinemas, a todas as peças de teatro. Então, meu conselho para futuros terapeutas é, além de uma boa bagagem de terapia própria, além de uma boa bagagem de teoria, todos os romances do mundo, todos os cinemas, todos os teatros do mundo, todas as viagens do mundo, todas as histórias do mundo, eu diria. Não é? É isso. Eu acho assim que, né, todo esse evento, né, ele foi um bordado, né? Ele foi um bordado do início ao fim, né? Com falas com bom tempo, que hoje a gente vai em muito evento que só tem 10 minutos para a gente falar, né? E acho que a gente pôde aqui, de fato, estabelecer um diálogo, né? E eu fui aqui pensando muito nessa herança feminina, né? Em que essa arte do bordar, de pintura de aquarela, né? De pinturas outras, né? De crochetar, de tricotar, de costurar, eram muito compreendidas, né? Como artes do lar, artes domésticas, assim como o próprio cozinhar também, né? Mas acho que o cozinhar traz muito essa marca, né? Do lugar da mulher na cozinha, né? Então eu estou aqui tangenciando essas outras artesanias, né? Para pensar muito esse lugar, né? E como que é emocionante, né? Pensar aqui, né? Já que estamos falando aí de um contexto acadêmico também, né? Trazer essas artesanias para as práticas acadêmicas, né? De fazer pesquisa, de ministrar aulas, né? De supervisionar práticas, né? Trazer essa, acho que assim, isso que seria uma herança feminina, né? Que ficou durante séculos, né? Investida nesse lugar, né? E como que é interessante, importante a gente afirmar esse fazer, para que o fazer da mulher na ciência não seja só no laboratório de química, também, né? Muito bacana, mas que ele possa ser legitimado com essas artesanias que são consideradas, né, do campo feminino, né? Então eu acho que trazer essa legitimidade é muito importante, né? Acho que foi muito bonito, né? Esse lugar, né? A Rebeca ela começa, né? Querendo olhar mais longe, né? E achando que estava lá, né? E aí
enfim, o movimento da vida traz ela para casa. Mas estar em casa, né, rever essa herança, né, produz uma potência também e abre um novo caminho. Muito bacana. Eu não sei se alguém mais quer comentar. Laura, eu gostaria de ler um poema para finalizar a mesa, se possível. Sim, sim. Posso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? A Luana que botou aqui, ela fez um comentário que tem essas memórias de costura também. Minhas avós, minha mãe e minha madrinha costuram. Tenho essa memória muito viva. Já cheguei a tentar fazer um casaco de tricô, mas não saiu. Mas tem as revistinhas de bordado da minha avó. Obrigada, Gabi. Eu vou trazer aqui, é um poema que está na minha... Olha, eu trazendo em primeira mão aqui. É um poema que não é meu, tá, gente? Mas ele está na abertura, na introdução da minha tese, né? E ele diz assim, talvez alguns conheçam, né? Um caminho é só um caminho. E não há desrespeito a si ou aos outros em abandoná-lo, se é isto que o coração nos diz. Examine cada um com muito cuidado e deliberação. Tente-o muitas vezes, tanto quanto julgar necessário. Só então pergunte a você mesmo, sozinho, uma coisa. Este caminho tem coração? Se tem, o caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. Um caminho é só um caminho. De Carlos Castanheira. Muito lindo, Ju. Muito lindo. Acho que tem a ver com Lindo, obrigada. É isso. Então, pessoal, podemos partir então para o encerramento, né? Como previsto. Não farei um encerramento longo, será breve, né? Mas pensando toda semana, né? A gente já vai pensando nesse evento há muito tempo e vai se conectando, mas nessa última semana, quando ele começa a reverberar, né? E acho que pensando na abordagem gestáltica, né, como uma abordagem que aposta no campo, né? Ontem à noite eu estava no consultório, estou fazendo alguns atendimentos presenciais, né? Aí no intervalinho eu fiz como muitos fazem, né? Peguei lá meu celular e dei uma olhadinha lá nas redes, né? E, embora ninguém mais vá no Facebook, eu fui no Facebook, né? Eu também vou mais no Instagram, mas ontem à noite eu fui no Facebook e vi que estava lá, né? Fulana de tal marcou você numa publicação, né? E é uma ex-aluna minha de muito tempo, porque assim, meu Facebook tem muitos ex-alunos, né? Bem aberto, enfim. E outras pessoas também, claro, né? Mas e aí eu falei, o que terá sido? Aí ela postou 3 fotos juntas, tá? E uma delas eu estava nessa foto. Algo que não estava no meu horizonte, né, veio com muita força, né? Ela foi aluna da primeira turma que eu dei aula, tá? E aquelas fotos eram da formatura dela, na qual eu fui a primeira formatura que eu fui para Ninho, foi a primeira turma que eu dei aula. Tinham muitos significados, né? E eu me vi ali 30 anos mais nova, né? Porque essa turma se formou há 30 anos. E aí, pensando nesse evento, eu falei assim, nossa, eu já formei psicólogos que podem se aposentar. Né? Passaram por mim psicólogos que já podem se aposentar. E eu senti, assim, uma grande emoção, né? Porque a gente não tem noção do tamanho do nosso caminho, porque ele atualiza todo dia, né? Assim, na verdade é isso, a gente vai se atualizando, né? E eu me vi ali, né? Assim, uma menina, né? Tem que dizer que eu comecei a dar aula muito nova, mas, assim, que eu também estava me formando ali como professora, né? Não foi ali, e eu continuo me formando, tá? Porque quando a gente pensa que já dominou um campo, um novo campo se interpõe entre nós, como é o caso que a pandemia nos colocou, né? Tanto
no setting terapêutico como nesse setting de dar aula, né? E aí eu fiquei muito pensando nessa metáfora do caminho, né? E vim para casa, fiz as minhas coisas e, ao entrar no meu quarto, tem um quadrinho que eu mesma comprei há muito tempo, num momento um pouco difícil até da minha vida. É um quadrinho bordado, tá? E nesse quadrinho está escrito assim: a estrada vai além do que se vê, né? E tem um caminhozinho e está escrito: a estrada vai além do que se vê. E aí eu chego aqui, dou de cara com o caminho da Haline, o caminho, né? Essa noção da estrada, né? As coisas vão se... E Juliana trazendo esse poema, né? Um outro disparador, né? Para mim, esse poema do Castanheda, né? Que se encontra com o poema do Antônio Machado, que é um poeta espanhol, que hoje você vai ver essa frase várias vezes na internet, mas quem me apresentou essa frase foi o Walter Ribeiro, né? Que é um curso que ele fez para... inclusive, acho que Leonora está há muitos anos atrás, lá na Clínica da Cristina, muitos anos atrás, que ele produziu assim, uma pasta de textos, né? E um dos textos era esse, o do Antônio Machado, que dizia assim: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E esse caminho, né, ele continua em feitura, para quem está começando, para quem está mais no meio, para quem está no fim, seja lá qual seja o fim, né? Porque talvez a gente não possa definir qual é o fim desse caminho, né? Então, acho que nesse processo, né, de tornar-se gestalt terapeuta, de fazer práticas gestálticas no campo da saúde, tudo que nós vimos aqui no campo da saúde, no campo da clínica, no campo da academia, em outros campos que a gente poderia desdobrar aqui, né? É seguir com esse questionamento, com essa disponibilidade para ser afetado, né? E, se for o caso, como diz a Juliana, né? Mudar o caminho, né? Mudar o caminho. E nessas memórias todas, né? A minha avó dizia uma coisa, que não há caminho sem volta, né? Existem várias maneiras de voltar de um caminho, não precisa ser pela mesma estrada, a gente pode fazer muitas voltas, né? E acho que nessa costura de histórias, né, eu acabei também indo para um trechinho no finalzinho do último livro da Jean Clark, Juliano, né, que é uma das autoras que a Débora citou. E a Jean Clark, ela é uma gestalt terapeuta, né, que trabalha com essa dimensão sensível da experiência, né? Esse último livro dela, que chama-se O Tear da Vida, né, que combina muito com essa ideia que a gente está trazendo aqui, de querer bordar, de querer costurar, né? No finalzinho, ela traz algo que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, né? Ela diz o seguinte, né? Aprendemos a reviver momentos saborosos e amargos. Ainda hoje, escrever um texto íntimo ou dolorido como este, tanto para mim quanto para os meus companheiros mais chegados, é um choque. Sentamos em frente ao papel ou ao computador e deixamos transbordar nossa expressão mais natural. E ela é sempre surpreendente. Em horas como esta, desejamos que alguém querido nos embale. Mas conte uma história. Nos diga que o tempo passa e que um final feliz virá. E um presente que o tempo me deu ao longo da vida é saber que os finais somos nós quem criamos. Pois escrever e ler para nós mesmos, contando nossa história, é o mais precioso segredo. Então, aqui, né, ao nos contarem as suas histórias, né, vocês também contaram essas histórias para vocês. E esse é o presente, né? Se a gente pudesse aí, simbolicamente dar um presente, né? Que a gente deixava um chocolatinho, uma palha italiana que eu só vejo na UERJ, né? Para o nosso convidado, né? Já que ele ia ali
dispor do tempo dele gratuitamente, a gente sempre fazia uma coisinha dessa, né? O presente é a sua própria história, tá? Cada um, né, recebe agora essa história que vocês pararam para escrever, para nos contar, para organizar, né, para nos contar aqui, para compartilhar conosco. Então, a gente está devolvendo para vocês essa história, né? Ela circulou aqui, e no momento em que ela circula, ela passa a ser também uma história que a gente pode contar. Olha, eu fui num seminário que uma moça contou uma história assim, assim, assim. Como eu também reconto essas histórias, como a Eleonora reconta histórias. Então, eu acho que é nessa proliferação de histórias, né, que a gente vai devagarzinho, né, sedimentando outros mundos, que não esses tão dolorosos que a gente vive aqui. E sempre lembrando que essas histórias, elas não invisibilizam a dor, né, mas elas trazem uma beleza. E acho que essa beleza, né, essa flor que brota do chão, né, essa bonequinha de pano nos escombros, né, isso tudo é o nosso movimento mais sensível que nos permite ver, né? Então, eu acho que com isso a gente também sai presenteado com essas histórias, a gente devolve essas histórias de presente para vocês, e acho que isso fica bem democrático, né? Todo mundo aqui encantado, encantando e contando histórias, né? E recontando essas histórias, né? Então, não tem outra forma, não tem outra palavra para mim, a não ser muito obrigada, né, por todo esse tempo maravilhoso. Né? Foi uma tarde incrível, um dia incrível, e foi uma semana muito dura para mim, né, de um trabalho muito árduo, né, em meio à seleção lá do mestrado, com e-mail chegando toda hora, tendo que me desdobrar em várias, né? E eu consegui hoje aqui receber, né, muita coisa, né? E fiz essas conexões que eu acho que falam também da minha história. Tá? Então, muito obrigada. Com isso, a gente pode encerrar, né? Agradecer essa equipe bacana, né, que está aqui com a gente, Gabi, Thaís, Vivian, Luísa, Dani, né? Acho que a Pâmela deu uma ajudinha no final também. E, enfim, né, a galera que nos apoia, né, nos nossos eventos, né, e que nos enriquece também. Além das nossas convidadas, né, e parceiras, né, Érica, Lívia, Juliana, Jéssica, Raíssa, Raline, Ingrid, Débora e Rebeca. Né? Não por acaso são mulheres.